Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa, com a sua família, com a sua igreja. Bom estarmos reunidos para este tempo de adoração, para este tempo de palavra e este tempo de oração juntos, aonde quer que você esteja, em qualquer lugar desta América do Sul, nós estamos juntos, conectados, unidos em um só propósito, num só espírito, clamando e buscando ao Senhor por um avivamento, e cremos nisto, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Rodolfo, estou aqui na nossa igreja do Nazareno em Mojimirim, tá bom? É um privilégio poder receber você aqui com a gente, poder cultuar com você, poder estar junto com você e celebrar ao Senhor contigo. Quero louvar a Deus pela oportunidade que nos é dada de fazer parte deste trabalho tão lindo, né? E este tempo de clamor por um avivamento, e nós cremos que Deus está nos ouvindo e irá nos atender, e irá intervir em nosso favor, em nome de Jesus. Eu quero deixar um texto para nós iniciarmos este culto nesta noite, que está lá no segundo livro das Crônicas, o capítulo 7, o versículo de número 14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós cremos nisto, igreja. Estamos unidos como igreja de Cristo, como igreja do Nazareno, em toda a América do Sul, nestes 40 dias, hoje o dia de número 29, nós estamos juntos para um propósito, para um clamor. Estamos buscando como povo de Deus, como povo que se chama pelo nome dele, se humilhando, orando, buscando a tua face, se arrependendo, e certamente nós cremos que ele irá nos atender, e ele irá sarar a nossa terra, ele irá sarar a nossa região, ele irá sarar a América do Sul, ele irá sarar todos os cantos dessa terra com poder e unção, por intermédio do Espírito que opera em nós. Louvado seja o Senhor. Adore a Ele nessa noite, renda-se a Ele nessa noite, e juntos busquemos a face dEle, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este tempo na tua presença. Podemos nos reunir, ó Deus, mesmo que à distância, mas num só espírito, num só clamor, numa só esperança, crendo que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, e está, Senhor, a nos atender, com os seus ouvidos inclinados, atentos ao nosso clamor, ó Pai, poderoso para fazer um milagre, para intervir, ó Deus, e para derramar do teu poder, avivando a tua igreja, o teu povo, Pai. Nós clamamos a ti, nós entregamos este culto na tua presença, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós, ó Deus, te entronizamos, e Senhor, nos alegramos por podermos estar juntos, ó Deus, nesta América do Sul toda, reunido, adorando, celebrando o teu nome, recebendo da tua palavra e orando, clamando por um avivamento, porque cremos, ó Deus, que o Senhor virá e se manifestará com poder e glória, por intermédio do teu Espírito Santo em nós e através de nós como igreja, Pai. Eis-nos aqui, recebe, Senhor, este culto na tua presença. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Adore a Ele, meu irmão, adore a Ele, minha irmã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe aonde você estiver. Eu te convido a partir desse momento para que você louve o Senhor Jesus com todas as suas forças. Amém? Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor.
Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh! Diga: eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Uou, oh, oh, uou, oh, oh, uou, oh, oh. Uou, oh, oh, uou, oh, oh, uou, oh, oh. Diga: Galileu, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. Diga forte: Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Glorifique o Senhor, glorifique o Senhor. Aleluia. O Cordeiro Santo de Deus, que tem poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
lutas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos. Me rendo a ti, me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar. Pra sempre autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte, diga Cristo! Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar. Pra sempre autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Oh! Diga, posso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar. Pra sempre autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte, diga forte! Cristo move as montanhas e tem poder, tem poder, tem poder. Pra sempre autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Senhor, nós cremos nessa verdade declarada. Nós cremos, Senhor, que o inferno não pôde detê-lo. Nós cremos, ó Deus, que a morte não pôde detê-lo. O Senhor venceu, o Senhor ressuscitou, o Senhor tem poder para salvar. E é por isso que como igreja nós nos reunimos, nós adoramos a Tua face, nós nos rendemos diante da Tua presença, nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, porque cremos que o Senhor, por intermédio do Espírito Santo que opera em nós, que trabalha em nós, manifesta poder através da igreja, para que possamos anunciar o Teu reino, para que possamos proclamar a Tua palavra, para que possamos declarar, ó Deus, o Teu evangelho, a verdade do reino, as boas novas, porque o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta. Nada é impossível para o Senhor, nada, Senhor, pode interferir nos planos do Senhor. O profeta Isaías declara que operando o Senhor, nada nem ninguém pode impedir, e nós cremos nesta verdade, Pai. Ninguém pode impedir quando o Eu Sou está operando, quando Ele está agindo. Ah, Senhor, nada pode parar a Tua igreja, porque o Senhor é o Senhor da igreja, e nós cremos nisso, Pai. Tu tens poder para salvar, Tu tens poder para curar, Tu tens poder, ó Deus, para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Por isso, como igreja, ó Pai, nós nos lançamos diante do Senhor e declaramos: somos a Tua igreja, somos os Teus servos, somos, ó Deus, aqueles que o Senhor chamou e nos tirou de um lamaçal de pecado e nos transportou para o reino da maravilhosa luz do Teu Filho amado Jesus. E nos encheu do poder do Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, anunciar a verdade do Evangelho, proclamar, ó Deus, liberdade aos cativos, Senhor, salvação aos perdidos, cura, Senhor,
teus servos disponíveis, ó Deus, para vivermos a verdade do Senhor, da tua palavra, cumprindo o ide, Senhor, declarando um avivamento sobre a nossa nação, um avivamento sobre as nações. Senhor, nada, nenhuma ideologia contrária, nenhuma mentira de Satanás, nada, Senhor, irá ofuscar, irá interferir, irá, Senhor, interromper o agir poderoso do Senhor, manifestado na tua igreja, para que a tua igreja seja a boca do Senhor neste tempo. Senhor, nós clamamos e cremos no teu poder, porque cremos, ó Deus, que o Senhor está em nós e opera através de nós. Em o nome de Jesus, tu tens o poder para salvar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Pra tua honra e pra tua glória, Senhor. Adore, adore, adore. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Diga: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Vim para adorar-te, diga: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei
o preço dos meus pecados. Diga forte: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Diga mais uma vez: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Nós cremos, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és tudo para nós, Pai. Te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que bom podemos adorar ao Senhor como igreja, independente de onde nós estamos, independente da distância, nós podemos nos reunir e adorar ao Senhor juntos, como um só corpo, em um só espírito, porque fomos chamados a uma só esperança. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Ele vive e Ele reina para sempre, em nome de Jesus. Eu quero louvar ao Senhor mais uma vez pelo privilégio de poder estar fazendo parte destes 40 dias de oração por um avivamento, neste Pentecoste 2023. Eu sou o pastor Rodolfo. Nós estamos aqui reunidos com a banda, com a Igreja do Nazareno, na cidade de Mojimirim, aqui na região próxima a Campinas, no estado de São Paulo. E eu sou aqui pastor auxiliar, sirvo juntamente com o meu pastor, pastor Roberto. Quero aproveitar a oportunidade para agradecê-lo pela oportunidade de podermos cultuar e fazer parte deste tempo tão precioso, juntamente com os irmãos espalhados por toda a América do Sul. Louvo a Deus por toda a liderança, desde o nosso diretor da região, pastor Cristian Sarmento, bem como todos os nossos líderes, pastores, o nosso diretor da sub-região, pastor Manuel, aqui no Brasil, toda a nossa liderança. Eu louvo a Deus pela vida de cada um, por serem sensíveis à voz do Espírito Santo, para estarmos juntos neste tempo de oração, neste tempo de adoração, neste tempo de clamor, neste tempo de partilharmos a palavra de Deus. Louvo a Deus por você que está comigo, por você que está conosco. E eu quero neste momento, nesses minutos, compartilhar com você um texto e uma palavra de Deus ao seu coração, que diz respeito ao dia 29 dos nossos 40 dias de oração, que é sobre um líder no estilo de Jesus. É primeiro um bom seguidor. E o versículo que eu quero deixar para você é o versículo que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42, que diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pai, te louvamos, te damos graças, porque a tua palavra foi aberta, foi lida, e como sempre, Pai, que ela venha gerar vida aos nossos corações. Rogamos graça e favor do alto, para que o Senhor nos dê a compreensão, o discernimento e a sabedoria por intermédio do Espírito, para compreendermos a tua palavra, e não sermos, ó Deus, somente ouvintes, mas sermos praticantes da tua palavra. Assim oramos, pedindo que o teu Espírito Santo nos ajude, se conosco, em nome de Jesus, amém. Como eu já disse,
neste tempo do Pentecostes 2023, nos nossos 40 dias de orações, no dia 29, nós, como Igreja do Nazareno, espalhado por toda a América do Sul, estamos reunidos para um propósito, para um clamor, crendo que Deus está nos ouvindo e que irá intervir em nosso favor. E hoje, no dia 29, o texto que nos é proposto do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42, nos traz esta ideia, este entendimento de um líder no estilo de Jesus é primeiro um bom seguidor. Se nós formos para o parágrafo, se nós formos para o texto que abrange essa compreensão, ele diz assim: todo líder transformador, ele tem que ser um seguidor antes de ser um líder, mas ele precisa ser um bom seguidor. Jesus provou ser um bom seguidor, porque em tudo ele disse: eu faço a vontade do Pai. E é sobre isso que nós queremos compartilhar um pouco nesses minutos que temos, sobre a importância de entender que ninguém que nunca seguiu pode ser um líder ou um bom líder. É por isso que Jesus, na formação dos seus líderes, dos seus discípulos, ele sempre dizia: siga-me, porque para que possamos sermos bons líderes, precisamos sermos bons seguidores, e precisamos seguir a Cristo. Jesus é e sempre será a nossa referência de liderança, pois ele é o tipo de líder que não somente nos fala o que fazer, mas ele fala, mas também exemplifica através da sua vida. Tudo quanto ele nos pede, tudo aquilo que ele nos propõe, ele já viveu, ele já experimentou, ele já nos ensinou com a própria vida. Para sermos então um seguidor, precisamos renunciar. Jesus, ele vai dizer o seguinte no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. É impossível, querido, nós sermos bons líderes se nós não seguirmos a Cristo. Porém, seguirmos a Cristo exige de nós renúncia, exige de nós comprometimento. E essa renúncia, este comprometimento, esta entrega, ela não é semanal, ela não é mensal, ela não é anual, ela não é quando nós queremos, ela precisa ser todos os dias. Renunciar, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, é um trabalho diário para todos os líderes. Somente assim nós seremos capazes de seguir a Jesus, e somente seguindo a Jesus, a nossa referência maior, o nosso exemplo de liderança maior, a medição, a estatura de varão perfeito, somente seguindo a Cristo é que poderemos nos tornarmos bons líderes, sermos de fato os bons líderes. E é sobre isso que nós precisamos compreender no tempo em que estamos inseridos. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas têm buscado tantas coisas. Há uma grande deficiência, uma grande dificuldade em nossos dias, em que as pessoas têm buscado meios, métodos, formas, maneiras, que nem sempre diz respeito a si mesmo, para que elas possam ser aceitas, para que elas possam ser acolhidas, para que elas possam ser amadas. E às vezes fazem isso para agradar outro, em detrimento de muitas vezes desagradar a si mesmo, porque estão buscando o propósito errado, estão tendo a referência errada. E quando falamos de referência, também estamos lidando com uma dificuldade do presente século. Nos falta muitas vezes a referência, quando eu digo no âmbito principalmente de jovens. Mas nós, você pastor, você pastora, você líder, você homem, mulher de Deus que está me ouvindo, nós podemos ser um instrumento de Deus, uma referência para essa geração, que muitas vezes se encontra perdida, se encontra sem rumo, sem direção, porque nós estamos seguindo a Cristo,
Nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Nós estamos deixando para trás as coisas que devem ficar e prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, Cristo Jesus. Nós estamos parametrizados, estamos de acordo com o seguir a Cristo, renunciando, tomando a cruz e vivendo a sua vontade diariamente. Por isso podemos nos levantar como instrumento de Deus para essa geração, cheios do Espírito Santo, para fazermos a diferença no lugar onde estamos inseridos, como bons seguidores de Cristo, que manifesta Cristo aonde quer que estamos. Por isso, querido, para que nós sejamos bons líderes, seguidores e semelhantes a Jesus, há alguns textos que nos ensinam algumas coisas. O primeiro deles que eu quero deixar para você nessa noite está em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa que nós aprendemos, que nós compreendemos, para que sejamos bons seguidores de Jesus, e aí então sermos bons líderes, referências, instrumentos de Deus para o lugar onde estamos inseridos, nós precisamos ter uma renovação de mente. Essa renovação de mente é uma ordenança de Jesus para mim e para você. Quando Paulo escreve, declarando que nós não devemos nos conformar ou não devemos nos amoldar com os padrões do mundo, é porque nós precisamos ser diferentes daquilo que o mundo está apresentando, e somente em Cristo podemos ser diferentes. Mas ele vai dizer que isso aí somente é possível se nós deixarmos. E quando ele escreve, mas deixem, ele coloca o verbo no imperativo, classificando como uma ordem, dizendo que eu e você devemos deixar que Deus transforme, converta, realize uma metanoia, uma mudança radical de mente em nós, para que então nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Jesus, no texto que nós lemos de Lucas 22, 42, ele diz: Senhor, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Como um bom líder que seguia as ordens, que seguia o Pai, as ordenanças do Espírito Santo, ele compreende que há uma vontade soberana sua, que é boa, que é perfeita, que é agradável, e que naquele momento ele precisaria renunciar, para que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus fosse realizada na vida dele e através dela. Por isso, querido, para que nós vivamos como bons seguidores de Jesus e sejamos semelhantes a Ele, como bons líderes, como referência para a nossa geração, para este tempo, nós precisamos ter a nossa mente renovada. A única forma de compreender plenamente a vontade de Deus com sabedoria é com sabedoria e com entendimento espiritual. E isso só se faz possível. Isso somente é possível se nós tivermos uma renovação de mente. A segunda coisa que nós aprendemos está em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Segunda coisa que nós aprendemos é que nós devemos viver de modo digno. E quando nós falamos de viver de modo digno, não está somente relacionado ao aspecto da moral, da ética, do trabalhar, do cumprir as suas funções com honestidade, as responsabilidades da vida com integridade, mas também de viver de forma mais profunda nos critérios de Deus. Nós precisamos ser aprovados nos critérios de Deus. Como bons seguidores, precisamos
ter Cristo como nossa referência, e os critérios de Deus são infinitamente maiores, muito mais profundo do que os critérios humanos. E é sobre vivemos desta maneira digna que Paulo vai nos chamar a atenção, para que então nós possamos cumprir a vocação pela qual nós fomos chamados, aquilo que o Senhor colocou em nós, projetou em nós, para que nós sejamos instrumentos para este tempo, para esta geração. Mas só podemos fazer isso compreendendo a mente de Cristo, compreendendo a sua boa vontade, a sua agradável vontade, a sua perfeita vontade, e vivendo com toda renúncia, com toda entrega, de uma maneira digna, nos padrões de Deus para as nossas vidas, porque aí então poderemos ser referência para este presente século, poderemos ser, porque estamos pautados em Cristo Jesus, seguindo a Ele, poderemos sermos bons líderes. Por isso, querido, nós devemos nos atentar a isso. A terceira coisa que nós aprendemos está em João, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, que diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A terceira coisa que nós aprendemos é que um bom seguidor, ele dá bons frutos, mas ele somente dá bons frutos porque ele está ligado, alicerçado, conectado na videira verdadeira. É impossível, João está dizendo aqui, nós darmos frutos por nós mesmos. Os bons frutos só são possíveis se nós estivermos em Cristo Jesus. Se Ele permanecer em nós e nós nele, nós daremos muitos frutos, porque sem Ele nós não podemos fazer nada, nós não somos nada, nós não chegamos a lugar nenhum, porque se trata da sua obra, se trata da sua igreja, se trata da sua soberana vontade. Então nós podemos dar, na verdade nós devemos dar bons frutos, muitos frutos, mas para isso nós precisamos ser bons seguidores, seguindo a nossa referência, o nosso padrão de liderança, Cristo Jesus, para que assim sejamos referência de líderes, aonde quer que nós estejamos. Quando nós damos frutos, nós crescemos no conhecimento de Cristo, nós crescemos no conhecimento de Deus. Esse dar frutos é uma consequência de estarmos em Deus. Quando estamos em Deus, quando estamos em Cristo, nós damos fruto. Quando não estamos, fatalmente, nós não daremos frutos, porque é somente nele, é somente por ele, é somente para ele, é somente nele que nós obtemos tudo que nós precisamos, porque o fruto vem dele. Nós somos ramos, somos instrumentos. Quando damos frutos, queridos, nós glorificamos a Deus, nós o exaltamos e nós nos tornamos ainda mais parecidos com eles, como discípulo do nosso Cristo amado. E a quarta e última coisa que nós aprendemos está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O quarto e último ponto que nós nos atentamos aqui é acerca do relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Como bons seguidores de Cristo, nós precisamos entender que é impossível vivermos a vontade de Deus, que é impossível darmos frutos, que é impossível nós vivermos de maneira digna para o cumprimento da vocação, da missão, do dom, daquilo que Deus nos confiou, se nós não formos cheios da plenitude da presença do Espírito Santo de Deus. A igreja só passou a ser testemunha quando desceu sobre ela poder do alto e elas foram revestidas de poder por intermédio do Espírito Santo. Querido, é sobre isso que nós vamos clamar hoje, por este revestimento do Espírito Santo nas nossas vidas.
Que o Espírito Santo nos ajude a não olhar para o lado, a não olhar para as circunstâncias, a não olhar para os padrões mundanos, a não olhar para trás, mas nos ajude a manter os nossos olhos voltados para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que os nossos olhos voltados para Ele possam fazer com que sejamos cada dia mais parecidos com Ele, ao seguirmos Ele como nossa referência, como nosso maior líder, como nosso Senhor, como nosso Salvador. E então, seguindo, renunciando a nós mesmos, tomando a nossa cruz diariamente, seguiremos ao Mestre e podemos fazer a diferença no lugar onde estamos inseridos, porque o Espírito de Deus, a força e o poder que vem do próprio Deus, por intermédio do Espírito Santo de Deus, Ele está em mim e Ele está em você, querido. Nós não conseguiremos nada disso que foi falado, muito menos nós conseguiremos ser parecidos com Jesus, da maneira que nós queremos, do jeito que nós achamos. A única maneira é por intermédio do Espírito Santo, que está disponível nesta noite, para me ajudar e te ajudar. O relacionamento, querido, com o Espírito Santo precisa ser diário, ele precisa ser constante, em qualquer que seja a situação. Que nós possamos, com estes poucos minutos que tivemos aqui, compreender que só é possível nós sermos um líder no estilo de Jesus, se primeiro nós formos um bom seguidor, um seguidor que renuncia a si mesmo, um seguidor que diariamente toma a sua cruz, um seguidor que tem os seus olhos voltados para Cristo, que permite a sua mente ser transformada para compreender a vontade de Deus, que vive dignamente a vontade soberana de Deus, o chamado de Deus para a sua vida, e que aí então dá frutos, e frutos que permanecem, porque os frutos vêm do Senhor. Nós somos apenas os instrumentos que Ele usa na face da terra, mas tudo isso, queridos, cheios do Espírito Santo. E é sobre isso que nós iremos clamar, e eu quero convidar você aí comigo, aonde você está, a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, a prostrar-se aí na sua cama, no seu sofá, no chão, aonde você estiver. Faça deste momento, querido, um momento de consagração. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos invocar a presença dEle. E eu tenho certeza, querido, que Ele está nos ajudando a sermos um líder melhor, um líder no estilo de Jesus, sendo a cada dia mais um bom seguidor, aprendendo por intermédio do Espírito Santo com Cristo e vivendo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Ore comigo em o nome de Jesus. Pai, nós estamos reunidos, Senhor, em diversos lugares nesta hora, mas cremos, ó Deus, que como um só corpo, como uma só igreja, no qual somente há um só Senhor, o Senhor onipresente, onipotente, onisciente, está, Senhor, aqui, mas também está com cada um dos meus irmãos, com cada uma das minhas irmãs, Senhor, que está clamando nesta hora, que está invocando o Teu nome, Pai, que está apresentando diante do Senhor, Senhor, os nossos pedidos de oração. Nós pedimos, Senhor, nesta noite, como igreja do Nazareno, como igreja do Senhor Jesus, nós clamamos, ó Deus, mesmo que distantes, Senhor, no espaço físico, muitos, ó Deus, na Colômbia, outros na Argentina, outros no Peru, outros na Bolívia, outros na Venezuela, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, Senhor, no Brasil, mas assim, Senhor, clamando como igreja, como corpo, ao Senhor, o nosso único Senhor e Salvador Jesus. Nós oramos, Senhor, para que sejamos bons seguidores, que possamos, ó Deus, sermos seguidores que têm autoridade, que possamos ser instrumentos de Deus, ó Pai, que possamos ser aqueles que farão a diferença no lugar onde estão inseridos, que viveremos, ó Deus, de uma maneira que glorifique o Teu nome, que viveremos, ó Deus, de uma maneira que daremos frutos, que executaremos, ó Deus, a vocação, o chamado, a direção, a ordenança do Senhor com zelo, com excelência,
Senhor, nos ajuda. Nós oramos, ó Deus, para sermos esses bons líderes, seguidores, ó Deus, daqueles que têm autoridade sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus oramos, ó Deus, para que estes homens e mulheres que o Senhor tem levantado, Senhor, para serem instrumentos, cada um de nós, ó Deus, que nós possamos viver a cada dia mais, Senhor, de uma maneira que possamos ser referências, não por nós, mas porque seguimos o exemplo de Cristo, porque seguimos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós renunciamos a nós mesmos. Nós, Senhor, abrimos mão da nossa vontade para vivermos a Tua vontade, para, Senhor, carregar a nossa cruz diariamente e seguir, ó Pai, a Sua vontade. Por isso permitimos, Senhor, que o Teu Espírito venha e renove a nossa maneira de pensar, transforme o nosso jeito, ó Pai, de ser, trabalhe em nós o fruto do Espírito, para que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, nós possamos, ó Deus, cumprir a Sua vontade, possamos cumprir o Teu ID, possamos cumprir a missão do Senhor, ó Deus, nesta terra, por intermédio dela entregue à igreja, Deus, e do poder do Espírito Santo que opera em nós. Nos ajuda, Deus, a darmos estes frutos. Nos ajuda, Senhor, a fazermos a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, não permita que os nossos olhos se voltem às circunstâncias. Não permita, ó Deus, que os nossos olhos, Senhor, se perca diante das tempestades da vida. Não permita, ó Deus, que venhamos a nos amoldar diante das ideologias, diante das propostas pecaminosas, diante, ó Deus, das imposições de Satanás. Pai, porque a Tua palavra diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja, mas a igreja continuará avançando, a igreja continuará caminhando, nós continuaremos sendo, ó Deus, instrumentos para a glória do Senhor. Diante de uma realidade do reino do Senhor que é invisível, e a igreja que é visível, ó Pai, e nós, instrumentos do Senhor, seguidores do Senhor, lideranças, ó Deus, que o Senhor chamou para fazer a diferença neste tempo, e nos encheu com o Teu Espírito Santo. Nós, como igreja visível, podemos tornar visível o reino de Deus que é invisível, ó Pai. Nos ajuda a cumprirmos a nossa missão, a cumprirmos, Senhor, a vontade do Senhor colocada diante de nós e para nós, que cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai, nós possamos, ó Deus, irmos e darmos muitos frutos, e frutos que permanecem, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está conosco, porque sem o Senhor, ó Pai, nós não podemos fazer nada. Nos ajuda, Pai. Nós oramos, ó Deus, nós oramos para nos abraçarmos em amor, e que, estando nós como igreja unidos, ó Pai, outros possam reconhecer Cristo, Senhor, trabalhando em nossas vidas, em nossa região. Nós oramos, ó Deus, por cada liderança, a começar, ó Deus, pela nossa liderança regional, pastor Cristian Sarmento. Oramos, ó Deus, por cada coordenador de estratégia de área, Pai. Oramos para cada diretor, oramos, ó Deus, para cada superintendente, oramos, ó Deus, para cada pastor local, para cada líder de ministério, ó Pai. Oramos, ó Deus, para cada homem, para cada mulher que faz parte, ó Deus, da Tua igreja, espalhada não só no Brasil, mas em toda a América do Sul. Oramos, ó Deus, pela nossa liderança nacional. E aí neste momento, Senhor, cada um está clamando pela sua liderança. Oramos, ó Deus, pelo pastor Manuel Lima, nosso diretor da sub-região Brasil. Oramos, ó Deus, pelos nossos coordenadores de estratégia diária, pastor Sandro, pastor Romero, pastor Gesso. Oramos, ó Deus, pelos 21 superintendentes espalhados no Brasil, ó Pai. Oramos pelos líderes de departamento de ministério. Oramos pelos pastores locais. Oramos, ó Deus, pelos pastores, ó Deus, licenciados, auxiliares, ministros locais. Oramos, ó Deus, por cada vida que tem se disposto, ó Deus, a fazer a Tua vontade, que tem pagado o preço, que tem, ó Deus, se entregado, que tem, ó Deus, aberto o coração e disposto, ó Deus, a cumprir a Tua vontade, tem renunciado a si mesmo, tem, ó Deus, tomado a sua cruz diariamente e tem seguido o Senhor, ó Pai, custe
o que custar, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, por cada um deles, oramos, ó Deus, abraçados num só Espírito, num só amor, ó Pai. Senhor, como uma só igreja, como um só corpo, no qual cabeça é o Senhor. Oramos, ó Deus, para que através de nós, a Tua igreja, outros possam ver Cristo Jesus através de nós. Para isso, Pai, precisamos sermos bons seguidores, precisamos sermos, ó Deus, referências e bons líderes, mas somente é possível se nós seguirmos a Cristo Jesus. Por isso nos ajuda, Pai, nos ajuda a sermos semelhantes a Cristo. Ele é o nosso maior exemplo de referência. Este é um desafio para nós, Pai, mas este também é o nosso maior desejo, parecermos com Cristo Jesus a cada dia mais. Ele nos amou, Pai, Ele nos amou quando nós não merecíamos, Ele nos aceitou quando nós não tínhamos valor algum. Ele nos deu o privilégio não só de conhecê-lo, mas Ele também nos deu o privilégio de andar como Ele andou, de sermos chamados filhos de Deus e sermos usados para a Tua glória. Pai, é um privilégio podemos seguir a Cristo. Pai, é um privilégio podemos aprender aos pés do Senhor. Pai, é um privilégio podemos renunciar a nós mesmos para experimentarmos a Sua boa, agradável e perfeita vontade. Pai, é um privilégio podemos estar em Ti e assim, ó Pai, cumprirmos a vontade do Senhor para nós. Porque fomos chamados segundo o Seu propósito, e assim, Pai, podemos darmos frutos como igreja, como instrumentos do Senhor. Mas isso, Pai, por intermédio do Espírito Santo que opera em nós. Por isso, Pai Santo, em nome de Jesus nós rogamos, oramos, clamamos, ó Pai, como igreja espalhado por toda a América do Sul. Pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame dons sobre a Tua igreja, que o Senhor derrame, ó Deus, os talentos, as habilidades necessárias para o cumprimento da vontade do Senhor em nós e através de nós. Que possamos, ó Deus, continuar seguindo a Ti, com os nossos olhos fixos no Senhor, para que assim, ó Pai, caminhemos rumo ao autor e consumador da nossa fé, o prêmio da soberana vocação, Cristo Jesus. Pai, não nos deixa desfalecer, não nos deixa desanimar. Pai, nos ajuda a perseverarmos em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio, ó Deus, às propostas, Senhor, que vem. Senhor, nos ajuda a perseverarmos como igreja, unidos, ó Deus, como igreja, fortalecidos como igreja no Senhor, ó Pai. Senhor, com uma só maneira de pensar, com um só jeito de agir, o do Senhor, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, nos ajuda a vivermos, ó Deus, dando suportes uns aos outros em amor, no temor a Cristo. Nos ajuda, ó Pai, a estarmos reunidos, como Paulo escreve aos Efésios no capítulo 5, versículo 19, cantando, ó Deus, em louvores, adorações, salmodiando entre nós. Nos ajuda, Pai, a nos submetermos, nos sujeitarmos uns aos outros no temor a Cristo, para que nós possamos desfrutar da plenitude da presença do Senhor na igreja. Senhor Jesus, não nos deixa desanimar, não nos deixa, Senhor, esmorecer, não nos deixa, Senhor, pararmos no meio do caminho, mas nos ajuda, por intermédio do Teu Espírito Santo, a vivermos a Tua vontade, a cumprirmos o Teu querer, ó Pai, a experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós oramos, Senhor, oramos e clamamos nessa noite. Senhor, nos ajuda a sermos, ó Deus, um líder no estilo de Jesus. E para isso, Senhor, nos ajuda primeiramente a termos o Senhor como nossa referência, o nosso padrão, e assim, ó Deus, sermos bons seguidores, ó Deus, daqueles que o Senhor nos colocou como autoridade.
Senhor Jesus, sermos submissos, que todo espírito de rebeldia caia por terra. Senhor, em nome de Jesus nós clamamos, ó Deus, por um avivamento, Senhor, por uma igreja que vai viver em santidade, que vai se entregar, ó Pai, que vai, ó Deus, se comprometer, que vai, ó Deus, viver na busca diária pela Tua presença, ó Deus, desejando acima de tudo a Tua presença. Vem, Pai, com um avivamento sobre a nossa região. Vem, Senhor, com um avivamento sobre a América do Sul. Vem, Senhor, com um avivamento sobre a igreja do Nazareno, espalhadas nos 4 cantos deste mundo, Pai. Nós oramos, ó Deus, oramos, clamamos, invocamos o Teu nome, crendo, Pai, que o Senhor já nos ouviu, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que temos pedido e daquilo que temos pensado. Espírito Santo, vem sobre a Tua igreja, manifeste-se com poder em nós, Senhor. Derrama sobre nós o Teu poder e a Tua unção, para que possamos caminhar, ó Deus, sendo cada dia mais um instrumento que glorifica o Senhor, que reflete a Cristo Jesus, e que outros, ó Pai, possam se achegar, Senhor Jesus, e serem alcançados pelo Teu poder, por intermédio, ó Deus, do Senhor que opera na igreja, e através dela, Senhor, nós somos Seus instrumentos, somos Teus servos, ó Deus. Oramos nesta noite, eis-nos aqui, envia-nos, ó Deus, como bons líderes, porque estamos, ó Deus, alicerçados em Cristo Jesus, porque estamos seguindo a Cristo Jesus e cumprindo a ordenança do Senhor para a igreja de Cristo na face da terra. Nos ajuda, Senhor, este é o nosso clamor, esta é a nossa oração. Vem, Senhor, com Teu fogo sobre as nossas nações. Vem, Senhor Jesus, sobre as nossas igrejas, e não nos deixa ficarmos acomodados diante da realidade, mas nos ajuda a experimentar e viver, Senhor, um avivamento neste tempo. Como Abacuque orou, Pai, aviva, Senhor, a Tua obra no meio dos anos. Senhor, aviva a Tua igreja, aviva a Tua liderança, aviva, Senhor, os pastores, aviva, Senhor, os membros, aviva a Tua igreja, para que possamos experimentar e viver o avivamento do poder do Espírito Santo nas nossas vidas, todos os dias, para a glória do Teu nome, Senhor. Esta é a nossa oração, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Que bênção, querido, podemos clamar a Ele, da onde nós estamos, certos de que Ele nos ouve. Que bom poder passar esse tempo com você adorando, que bom poder passar esse tempo compartilhando a palavra do Senhor contigo, e que bom podemos juntos como igreja, como corpo, podemos orar e clamar àquele que pode todas as coisas, porque como o anjo disse a Maria, para Deus nada é impossível, e é por isso que nós cremos, porque Ele é o Deus do impossível. Obrigado mais uma vez você que esteve conosco, mais uma vez louvo ao Senhor e agradeço a oportunidade de poder servi-los neste tempo de 40 dias de oração por um avivamento, fazendo parte aí deste momento do dia 29, louvo a Deus por toda a nossa liderança da região Sul-América, toda a liderança da região Brasil. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe as vossas casas, as vossas igrejas, que Deus os abençoe poderosamente, unja as vossas mãos, para que vocês continuem no trabalho que o Senhor vos confiou, com autoridade, com unção e poder vindo do alto. Que sejamos cada dia mais um líder ao estilo de Cristo Jesus. Por isso, que nós sejamos cada dia mais um seguidor de Jesus, para que seguindo a Ele, possamos ser um líder que faz a diferença no tempo que estamos presentes. Deus te abençoe, obrigado por você que esteve conosco, fique na paz do Senhor Jesus, e até uma próxima, em nome do Senhor Jesus, amém.